Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Poucochinho de Direito. E hoje eu dou continuidade ao comentário sobre a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. Bom, falo agora sobre o artigo 4º, que traz os requisitos para que um partido político participe das eleições. Lembrando que o partido político ele está previsto no artigo 17 da Constituição Federal como um direito e garantia fundamental, trazendo ali princípios como, por exemplo, a autonomia partidária, e essas agremiações são necessárias em nosso sistema para a participação no pleito. Tanto que uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, é justamente a filiação partidária em uma dessas agremiações. Não podemos confundir essas duas situações, que é a filiação partidária, que precisa ter uma antecedência de 6 meses, conforme diz a lei, e veremos em outro momento com mais detalhes, e a constituição, o registro do estatuto do partido, com antecedência também de 6 meses, como veremos agora, para a participação do pleito. Pois bem, o partido político ele é uma associação, ou melhor dizendo, uma agremiação, uma pessoa jurídica de direito privado, conforme prevê o Código Civil no seu artigo 44, inciso 5º. E nos diz então o artigo 4º da Lei das Eleições, que eu vou comentar agora, que poderá participar das eleições o partido que, aí tem dois requisitos, até 6 meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o primeiro requisito para participar do pleito é ter o estatuto registrado no TSE. Segundo requisito, e conforme disposto em lei, diz aqui, e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição. Então, até a data da convenção, o que é a convenção? É o momento, a reunião em que os filiados vão escolher os seus pré-candidatos. Então, no momento dessa convenção, o partido tem que ter na circunscrição constituído o seu órgão partidário nos termos do seu estatuto. Ok? Então, é o que diz aqui o artigo 4º. Vamos observar com calma cada detalhe. Então, primeiro que eu observo aqui, nós temos a lei dos partidos políticos, que é a lei 9.096 de 95. Estamos comentando a lei das eleições. E precisamos fazer, então, esse cotejo, esse diálogo entre essas duas fontes normativas. Quando o artigo 4º, em comento, exige até 6 meses antes do pleito o registro do estatuto no TSE, nós precisamos então ir até o artigo 7º da Lei dos Partidos Políticos, que traz os requisitos para que um partido político tenha o seu estatuto registrado no TSE. Mas entenda, o partido político, como pessoa jurídica de direito privado, ele é criado, ele surge conforme uma pessoa jurídica de direito privado, seguindo as regras do direito civil, do direito de registros públicos. E o artigo 8º da Lei dos Partidos Políticos nos diz, então, que deve ser feito o registro no respectivo serviço, no respectivo cartório, ok? E uma vez que o partido existe, ele foi criado, após isto, então, é necessário que o seu estatuto seja registrado no Tribunal Superior Eleitoral, para que ele possa participar do pleito, para que ele tenha acesso ao fundo partidário e alguns outros benefícios que veremos aqui. Então, uma coisa é a criação do partido político, outro momento é o registro do seu estatuto no TSE. Então, em tese, um partido ele pode existir, ele é uma pessoa jurídica, devidamente registrada, mas ainda não possa participar do pleito, porque ainda não tem o seu estatuto registrado no TSE. Então, nos diz aqui, por exemplo, o artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, então esse é uma etapa, é um momento, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. É um outro momento. Ok? Lembrando que em outro vídeo no nosso canal, eu comento com mais detalhes essa questão dos partidos políticos. Pois bem, estamos falando aqui dos critérios para participar do pleito. O artigo 7º da Lei dos Partidos Políticos, por sua vez, traz os requisitos para o registro desse estatuto. Diz assim: o partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. E o parágrafo 1º diz que só é admitido o registro do estatuto do partido que tenha caráter nacional. Considera-se esse caráter nacional quando o partido
ele comprova no período de 2 anos, então ele tem 2 anos para comprovar o quê? Apoiamento de eleitores, ou seja, colheita de assinaturas de eleitores para o apoiarem. Esses eleitores não podem ser filiados a outros partidos políticos. E quantos eleitores são necessários? Então, traz a seguinte fórmula, o parágrafo 1º, correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, estamos em 2022, vamos retroceder a 2018, por exemplo. Vamos verificar quantos votos válidos, sempre excluindo votos brancos e nulos, que não contam para nada. Vou descobrir quantos votos nós tivemos na eleição para a Câmara dos Deputados. Eu tiro, então, calculo 0,5% desses votos. É o que eu preciso de apoiadores. Esses apoiadores, conforme diz o parágrafo 3º, devem estar distribuídos pelo menos por 3 estados, para que seja considerado de caráter nacional. E em cada um desses estados, eu preciso então de pelo menos 0,1% dos eleitores que votaram na eleição referida. Ok? Então, 0,5% dos eleitores que votaram para a Câmara dos Deputados, em pelo menos 3 estados, em cada estado pelo menos 0,1% do eleitorado que votou na eleição para a Câmara dos Deputados. Esse é o critério que está no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei dos Partidos Políticos, ok? O parágrafo 2º vai nos dizer, então, que só o partido que tenha registrado seu estatuto no TSE assegura exclusividade, pode participar do processo eleitoral. Lembrando que, pelo artigo 4º da Lei das Eleições, esse registro do estatuto tem que ser, pelo menos, com 6 meses de antecedência do pleito. Diz ainda, pode receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão nos termos fixados nesta lei. Ok? Então, a vantagem é a necessidade de ter o estatuto registrado na Justiça Eleitoral. Lembrando que isso não tem a ver com a criação do partido. O partido ele já existe, ele já adquiriu personalidade jurídica nos termos da lei civil. Ok? Parágrafo 3º diz que somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização por outros partidos de variações que venham a induzir a erro ou confusão. Então perceba que o registro do estatuto gera uma série de consequências positivas e necessárias para o partido político, ok? Pois bem, o outro requisito que o artigo 4º da Lei das Eleições nos traz é que há necessidade de que o partido constitua um órgão, ok? Ou seja, um diretório, uma comissão provisória, na circunscrição eleitoral. O que é circunscrição? Então, se estamos falando de eleição municipal, a circunscrição é um município. Então, é necessário ter um órgão, um diretório municipal, uma comissão provisória no respectivo município. E assim, na eleição estadual, na eleição federal, na eleição presidencial. Pois bem, a constituição do órgão, e é muito importante entendermos, é nos termos do estatuto do respectivo partido. Porque o partido tem autonomia. Nos diz o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, nos traz o chamado princípio da autonomia partidária. E nos diz então que é assegurado, estamos lendo o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração, ok, de seus órgãos permanentes e provisórios. Então, há uma autonomia constitucional, garantida constitucionalmente, para que, no termo do respectivo estatuto, a agremiação partidária crie seus órgãos, ok? De forma que a Justiça Eleitoral não participa dessa criação. Então, a forma como será criado um diretório municipal, estadual, uma comissão provisória estadual, municipal, passa pelo estatuto do respectivo partido, ok? Não há necessidade de autorização da Justiça Eleitoral ou de participação da Justiça Eleitoral nesse momento. O que ocorre é a necessidade de comunicação, depois que esse órgão já existe, para que haja publicidade e mesmo um controle, uma análise pela Justiça Eleitoral, a comunicação do órgão que foi criado. Então diz o artigo 10, parágrafo 1º da Lei dos Partidos Políticos. O partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas para anotação, porque o órgão já foi criado com a liberdade e autonomia garantida ao partido político. Inciso 1. No Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional,
e nos tribunais regionais eleitorais dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal e zonal. Então, uma vez criado, por exemplo, uma comissão provisória de determinado partido no município de Nova Andradina, isso é comunicado no Tribunal Regional Eleitoral. Hoje existe um sistema, isso tudo por sistema, nós temos o chamado Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. Então, o indivíduo ele tem acesso a esse sistema e comunica, faz as anotações de que foi criado, está vigente, quanto tempo ficará vigente esse órgão diretivo, quem são os integrantes, porque isso terá repercussões nas prestações de contas anuais, por exemplo, ok? Só a título de informação, esse sistema de gerenciamento das informações partidárias foi criado pela Instrução Normativa número 13 de 2008. Então, fechando aqui o nosso comentário sobre o artigo 4º da Lei das Eleições, para que um partido político participe de uma eleição, é necessário que seu estatuto esteja registrado no Tribunal Superior Eleitoral até 6 meses antes do pleito. E ele precisa constituir um órgão de direção, ok, na circunscrição da eleição até a data da convenção. Ok? Espero que tenha ficado claro. Espero que você esteja gostando dessa sequência. Se tudo der certo, falaremos no próximo vídeo na sequência sobre o artigo 5º da mesma lei. E fico na guarda dos comentários. Peço que você curta, comente e até o nosso próximo vídeo.